Um grande salve, galera. Professora Poli da Hora na área. A gente vai fechar agora com chave de ouro os estudos sobre período composto. Porque de nada adianta a gente ficar decorando, estudando esse tanto de oração. Se a gente não souber colocar a vírgula adequadamente, né, no nosso período para poder construir um texto incrível. Então, vamos fazer isso agora, tá, gente? Pontuação, especificamente vírgula no período composto. Professora Poli da Hora e outra, ó. Se você não segue a prof, dá aquele salve pra prof, gente. Por favor, eu quero te conhecer um pouco melhor. Prof, eu sou aquele aluno que fica ali cantando suas musiquinhas, sabe? Cantando, dançando, coreografando. E a gente nem se conhece. Beleza, vai lá, manda questão, dá feedback, gostei disso, não gostei disso, que a gente interage cada vez mais com o objetivo de procurar aulas melhores para vocês atingirem o sucesso de vocês, tá bom? Então vamos lá, amores. Pontuação, vírgula no período composto. Bom, primeiro, você vai usar a vírgula para separar as orações coordenadas assindéticas, lembra, sem conjunção, e as sindéticas que não sejam introduzidas pela conjunção e. Por quê? Quando for introduzido pela conjunção e, a gente vai ter algumas observações. Bora lá. Como é que você vai fazer? Vamos construir aqui a aula juntinho, aqui, ó. Lá fora, amor. Opa, prof, tem um amor aqui entre vírgulas, mas isso aqui é vírgula do período simples. É um vocativo, dentro da estrutura do período composto, tá bom? Então vamos lá. Lá fora, amor, uma rosa morreu, uma festa acabou, nosso barco partiu. Tá aqui o nosso ponto final. Confere? Opa, agora vamos ver quantos verbos eu tenho? Sim, porque cada verbo configura o quê, gente? A presença de uma oração. Então a gente tem morreu, a gente tem acabou, a gente tem partiu. 3 verbos, 3 orações. Então a gente vai usar a vírgula para separar. Vamos lá? Lá fora, amor, uma rosa morreu. Tá aqui, ó. Uma festa acabou, vírgula, nosso barco partiu, ponto final, termina o período. Ok? Então, não se esqueçam de que estas vírgulas aqui, ó, já pegando, unindo o útil ao agradável, não é, tá ali, as duas vírgulas estão para isolar o vocativo. A gente estuda isso na vírgula no período simples, tá? Agora, essas outras vírgulas aqui estão sendo usadas para separar orações coordenadas assindéticas. Como a banca, como a sua prova pode cobrar? Perguntando se no fragmento as vírgulas, todas elas estão sendo empregadas pela mesma justificativa. Não. A primeira é vocativo e a segunda e a terceira, né? As duas primeiras vocativo, terceira e quarta, para separar orações coordenadas, beleza? Agora vamos lá, ó. Próximo. O deputado elaborou o projeto de lei, entretanto, não ganhou o apoio do partido. Primeiro verbo, elaborar. Primeiro verbo, elaborar. Segundo verbo, ganhar. Ó o conectivo aqui, ó, entretanto. Beleza? Vamos dividir? Opa, primeira é uma oração coordenada assindética e a segunda é uma sindética adversativa. E aí uma dica, gente, bateu o olho, viu que é mas, porém, logo, entretanto, portanto, conjunções adversativas, conclusivas, bateu o olho tem que ter vírgula antes delas, tá bom? Bateu o olho tem que ter vírgula antes delas, antes das coordenadas via de regra, tá? Agora, e se for, prof, o e? Opa, e se for e? Vamos lá. Aparece em orações coordenadas e aí a gente vai ver quando a gente não deve colocar vírgula e quando o uso da vírgula é recomendado. Então vamos lá. Primeiro, ó, o tempo estava nublado e o piloto desistiu do voo. Primeiro verbo, tá aqui, ó, estava, beleza? E aqui, ó, desistir do voo, ó. Você concorda que tá ali o e? Você concorda que o sujeito do verbo estava, no caso tempo, é diferente do sujeito do verbo desistir, no caso o piloto? Sujeitos com referentes diferentes. De referentes diferentes. Tá vendo? O primeiro é o tempo e o segundo é o piloto. Sujeitos diferentes, então a gente tem de a gente recomenda, tá? Colocar essa vírgula aqui, ó. Tá bom? Essa vírgula, ela deve ser, por isso, ó, usa-se geralmente, tá? E quando a gente coloca a vírgula também? Quando o e, ele tiver a ideia de oposição. A gente recomenda colocar a vírgula no e adversativo. A senhora apertou a campainha. O que que ela esperava quando ela apertasse a campainha? Alguém atender. Mas alguém atendeu? Quem tá ali para marcar essa oposição é o e. Tá aqui a vírgula. Beleza?
Prof, e quando que a gente não coloca a vírgula? Quando os sujeitos forem iguais. Quando eu falo assim, ó, saí e comprei uma sobremesa. Perfeita? Agora aqui, sobremesa. Agora aqui a gente não coloca, tá? Olha aqui o primeiro verbo, ó, saí, o segundo verbo, comprei. Só que aqui, gente, ó, vírgula, de jeito nenhum antes desse E. Agora aqui é com certeza proibida, tá? A presença da vírgula. O cara que saiu, no caso eu, opa, no caso eu, é o mesmo cara que comprou? É, prof, eu também. Então, os sujeitos são iguais, nada de vírgula. Então, com sujeitos diferentes e com o E com sentido de adversidade, de oposição, recomenda-se o uso da vírgula. Agora, com sujeitos iguais, de jeito nenhum, beleza? Vamos lá. Agora, cuidado com conectivos deslocados. Como assim, prof? Olha lá, separar conjunções deslocadas. Vocês viram que aqui no primeiro eu tenho, ó. Cadê? Opa! Lá fora, amor, uma rosa morreu, uma festa acabou, nosso barco partiu. E aqui embaixo, o deputado elaborou o projeto de lei, entretanto, não ganhou o apoio do partido. Conjunções adversativas e conclusivas eu posso o quê? Deslocar, ok? Mas se eu deslocar, como é que tem de ficar a pontuação? Bora ver aqui, ó. O deputado elaborou o projeto de lei. Ponto e vírgula obrigatória. Olha lá. Para separar, agora tem que colocar ponto e vírgula obrigatório. Deslocou o conectivo, porque a posição prioritária é aqui, ó. Tá vendo? Mas aí eu desloquei. Se eu desloquei, o que eu preciso fazer obrigatoriamente? Isolar esse conectivo. Ok? Lembrando que lá em coordenadas a gente viu, o mas não pode ser deslocado. Tanto é que não dá para você substituir, ó. Tá vendo? Se fosse, mas não ganhou o apoio, entretanto não ganhou o apoio, sim. Só que como o entretanto está deslocado, você naquele contexto não pode substituí-lo pelo mas. Porque o mas é o único conectivo que não pode estar o quê? Deslocado. Ele tem que iniciar a oração, ok? Polissíndeto, poli é o quê? Várias. Isso aqui não é um recurso para textos técnicos científicos, é uma figura de linguagem. Então, você vai usar poli, várias conjunções. Como é uma figura de linguagem, ó, você vai colocar. Cadê que é o polissíndeto? E o poeta trabalha, e lima, e teima, e sofre, e sua, do verbo suar, profissão de fé, de Olavo Bilac. Olha um tanto de E aqui, ó. Tá vendo, ó? E lima, e teima, e sofre, e sua. Show de bola? Então, neste caso, gente, olha só que interessante. Pelo fato de eu ter o polissíndeto, eu vou colocar a vírgula ali, beleza? Para marcar essa figura de linguagem, dar ênfase. Agora, muito cuidado, tá? Oração adjetiva. A gente viu que a diferença entre a explicativa e a restritiva é justamente o isolamento. E esse isolamento acontece muitas vezes pela vírgula. Você pode isolar adjetiva e explicativa por travessão também? Pode. Eu, inclusive, prefiro, né? Mas você precisa, porque esse isolamento e o não isolamento que vai dar a diferença de sentido entre elas. Então, vamos lá. Primeiro, ó, adjetiva e explicativa. Ó. Brasília, que é a capital do Brasil, lembra que ela aparece o aposto explicativo? Vírgula obrigatória. Aí minha banca perguntando se você pode substituir essas vírgulas por travessões. Pode, tranquilamente. E aqui embaixo, gente, o fato é que essas cidades, cujos prefeitos são do PPG, o que eu estou dizendo aqui com as vírgulas? Todas as cidades das quais eu estou dizendo, os prefeitos são de quê, gente? Do PPG. Tá vendo? Agora, se eu tirar as vírgulas, eu estou restringindo. Somente as cidades cujos prefeitos são do PPG. É um partido aleatório, tá? Fictício. São mais desenvolvidas. Então, se eu tirar essas vírgulas aqui, ó, então eu não estou falando de todas as cidades, somente algumas, cujos prefeitos são do PPG. Entenderam a lógica? Então, na restritiva, nada de vírgula. Na explicativa, isolamento por vírgulas ou por travessões. Beleza? Separar as orações adverbiais deslocadas. Gente, o que acontece? A oração principal, a gente viu nas adverbiais, ela via de regra começa o período. E aí depois você vem com as adverbiais, não é verdade? Então o João chegou, sei lá, o João chegou quando já era meia-noite. Tá vendo? Ó? Então, se eu deslocar a temporal para o início, ó, quando já era meia-noite, vírgula, João chegou. Se eu antepuser
a oração subordinada à principal, ou colocar no meio, ela tem de estar separada por vírgula, no caso, a adverbial. Qualquer adverbial, qualquer uma das 9. Então vamos lá. Segundo salienta a linguística moderna, não se deve estigmatizar as variedades linguísticas em detrimento de uma. Então eu tenho aqui, ó, eu tenho a primeira, cadê o verbo salientar? Olha aqui, ó, estigmatizar. Olha o segundo, divide. Gente, a ideia principal é não se deve estigmatizar as variedades linguísticas, tá vendo? Em detrimento de uma. Não se deve, não se deve. Então, você divide aqui, ó. Essa segunda é a oração principal. E essa é a minha adverbial conformativa, conforme salienta, de acordo com a linguística moderna. Só que você colocou a adverbial antes da principal, vírgula obrigatória. Beleza? Você precisa colocar essa vírgula ali. Que vírgula grossa, né? Perfeito. Agora, olha só. Para separar orações intercaladas, elas são muito recorrentes em narração. Tá lá um narrador contando um fato, relatando um acontecimento, e aí no meio do período ele faz uma digressão. Será que estou certo? Né? Afirmo eu, disse o rapaz, disse a garota. Tá vendo? Isso daí é oração intercalada. Então, quando você tem essa dança entre fala de personagem e fala de narrador, muitas vezes a oração intercalada aparece. Então, ó, se o alienista tem razão, disse eu comigo, não haverá muito que lastimar o Quincas Borba. Olha lá, cadê a estrutura intercalada? Disse eu comigo. Vírgulas, ok? Prof, eu posso colocar os travessões também? Toda vez que você usar, gente, olha para mim. Até para você aprender esse recurso, tá? Os seus concorrentes todos vão fazer isolamentos com vírgulas, porque é a pontuação mais trivial. Agora você pode super, no lugar do isolamento com as vírgulas, fazer o isolamento com o quê? Com travessões. Vírgulas usadas para isolar, elas podem ser substituídas por travessões. Beleza? Sempre, 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 sempre. Seu texto fica muito mais cheio de recursos diferentes, tá bom? E distancia, ele é distanciado do texto das massas. Agora, não se usa vírgula em hipótese alguma para separar adjetiva restritiva, tá? Não pode colocar essa vírgula aqui, ó. Beleza? Porque, gente, todos concordaram com todos os decretos existentes na face da Terra, no universo? Não. Eu quero dizer que todos concordaram com aquele decreto específico, com o decreto que foi publicado. Então, nada de vírgula aqui. Com aquele específico, se é restritivo, nada de vírgula. Para separar a oração principal de oração subordinada substantiva, de jeito nenhum, ó. É notório salientar. Aí você vem e coloca uma vírgula aqui? De jeito nenhum. Nada de vírgula aqui. Beleza? Porque, ó, é notório salientar isso. Você está introduzindo uma objetiva direta ali na subsequência. Então, nada de separar a oração principal de oração subordinada substantiva. Beleza? As autoridades insistem em que. Não tem nem como, né? As autoridades insistem em que se discuta o aumento das taxas tributárias. Caramba, prof, ficou muito estranha essa construção. Ficou, porque a gente está acostumado a comer a preposição das objetivas indiretas. Mas quem insiste, insiste em algo. Então não pode ser as autoridades insistem que se discuta. Elas insistem em que se discuta o aumento. Beleza? Elas insistem nisso, em mais isso. Objetivo indireto. Então você não pode de jeito nenhum colocar vírgula aqui. Aqui eu acho que por intuição você já não faria. Beleza? Tranquilos, amores? Agora vamos praticar. Vamos colocar aqui, ó, câmera down. E aí a gente tem um período, nós vamos colocar as vírgulas aqui, entendendo as regras todas que a gente aplicou, tá bom? Então vamos lá, ó. O estagiário desejava enviar o relatório ao gabinete do deputado. Olha aqui a conjunção adversativa, todavia. Vírgula antes, perfeito, ó. Todavia, encontrou a sala vazia. Tranquilos? Maravilhoso, ponto final. Aí eu tenho uma adverbial causal gigante. Olha, causal não, final, perdão. Ó. Com o intuito de que se resolvesse o problema, a fim de que se resolvesse o problema, com o fito de resolver o problema, para resolver o problema, é uma adverbial final. E ela foi deslocada para antes da principal. Porque a principal é qual? Resolveu contactar os assessores. Aqui, ó, a principal, ó. Resolveu contactar os assessores e toda essa estrutura aqui, bonitinha, é a minha oração adverbial final que eu coloquei antes, desloquei.
Agora, não conseguiu, porém, achar alguém que o ajudasse. Gente, ó o porém. A posição prioritária dele seria aqui, né? Só que eu desloquei. Se eu desloquei, o que eu preciso fazer? Ponto e vírgula. Essa é uma das regras obrigatórias do ponto e vírgula, conectivo deslocado. E o porém isolado por vírgula. Show de bola? Tá ali bonitinho, né? Até porque a última é uma adjetiva restritiva. Não é qualquer alguém, é alguém que o ajudasse. Então, tá ali a pontuação adequada no nosso período. Beleza? Agora vamos para o segundo, ó. O foco de uma sociedade que se encontra desenvolvida significativamente na economia. Gente, você colocaria uma vírgula aqui? Prof, eu acho que eu colocaria. Tá errado. Prof, mas eu tô com muita vontade de respirar, porque senão eu vou desmaiar. Olha lá. O foco de uma sociedade que se encontra desenvolvida significativamente na economia é a interação entre o governo e o povo. Às vezes a regra da respiradinha não vai rolar. Por quê? Tá aqui o verbo, não tá? O verbo aqui. Toda essa estrutura aqui, gente, ó, toda ela é um sujeito. E pela regra de vírgula do período simples, você não pode separar o sujeito do verbo por vírgula, de jeito nenhum. Vamos até apagar este despautério. Mas que dá uma vontade de colocar a vírgula ali, pode falar. Prof, dá demais. Chega, eu tremi na base. Não, não pode pôr. Então, o foco de uma sociedade que se encontra desenvolvida significativamente na economia é a interação entre o governo e o povo. Ponto e vírgula. Percebe-se, no entanto, olha o conectivo de oposição, só que ele está deslocado. Se ele está deslocado, ó, percebe-se, no entanto, que aí vem uma adverbial, quebrando a substantiva ao meio, ó. Porque olha onde o que começa, gente. Percebe-se que, aí esse que vem para cá, ó. Essa relação de cooperação torna-se utópica. Ó. Toda essa estrutura é uma só. Só que, tá vendo? Dentro dessa estrutura aí que eu sublinhei, eu coloquei uma adverbial temporal. Então, o que ela tem de fazer? Vou até botar de azul. Ela tem de ser isolada por vírgula. Percebe-se que, quando a corrupção se instala de forma proeminente, vírgula, e aí você vira, prof, que regra é essa que o que ficou isolado por vírgula? Não existe regra de que isolado por vírgula. O que aconteceu aqui foi uma coincidência. O que ali, ó, a primeira vírgula, ele pegou a vírgula do no entanto que foi deslocado. E a segunda vírgula, ele pegou da oração adverbial temporal que foi deslocada. Porque se você botar na ordem direta, fica como? Percebe-se que essa relação de cooperação torna-se utópica quando a corrupção se instala de forma proeminente. Só que eu peguei a adverbial temporal e coloquei no meio, vírgula obrigatória. Entenderam a lógica? Cuidado, tá? Cuidado. Vamos aqui, ó. Use adequadamente a vírgula no parágrafo seguinte. Vamos botar a câmera aqui para baixo. É comum vermos comerciais direcionados ao público infantil. Ponto final. Com a existência de personagens famosos, olha lá, músicas para crianças e parques temáticos, eu não sei se agora a gente está misturando o período simples com composto. Gente, qual que é o sujeito dessa segunda estrutura? Ó? A indústria de produtos destinados a essa faixa etária cresce. O que que cresce? A indústria de produtos destinados a essa faixa etária, beleza? E por que que cresce? Porque, ó, tá vendo? Existe, tá vendo? Por causa da existência de personagens famosos, músicas para as crianças e parques temáticos. Tudo isso, eu não sei se vocês percebem, mas é uma grande oração adverbial causal, ó. É uma grande oração adverbial causal e ela termina aqui. Então, vamos colocar a vírgulazinha ali de vermelho, ó. A indústria, sujeito de produtos destinados a essa faixa etária, cresce de forma nunca vista antes. Por quê? Por causa da existência de personagens famosos, músicas para crianças e parques temáticos, ok? Então, essa vírgula que eu coloquei de vermelho é do período composto, para separar a adverbial da principal. Agora, olha que interessante. Dentro dessa adverbial, vamos botar de verde agora, eu tenho elementos coordenados, que é regra do período simples. Fui à feira e comprei banana, vírgula, maçã, vírgula, mamão e melancia. Então, olha lá, ó, com a existência de personagens famosos, vírgula, músicas para crianças e parques temáticos, aí o E inviabiliza, né? Mas, ó, personagens famosos,
músicas para crianças, 2, parques temáticos, 3. Então, são 3 fatores que vão contribuir para a indústria de produtos voltados para a questão, para o público infantil, para a indústria crescer. Entenderam a lógica? Então, uma vírgula de vermelho é período composto e as vírgulas de verde, quer dizer, a vírgula de verde, período simples. Agora vamos continuar, ó. A indústria de produtos destinados a essa faixa etária cresce de forma nunca vista antes. Ponto. No entanto, aí vem, ó, quando se analisa, temos ali uma adverbial temporal, período composto. Ó, no entanto, vírgula, quando se analisa a idade desse público, vírgula, ó, adverbial temporal aí quebrado ao meio. Porque o no entanto, ó, pega aqui, o no entanto ele se conecta a surge, ó. No entanto, surge a pergunta: as crianças estariam preparadas para o bombardeio de consumo que as propagandas veiculam? Só que as crianças estariam preocupadas quando? Quando? Quando se analisa a idade desse público. Tá vendo? Então, aqui de vermelho, a gente tem uma adverbial temporal quebrada ali ao meio. Beleza? Tranquilos, né? E aí você termina 2 pontos. Você vai introduzir uma pergunta retórica. As crianças estariam preparadas para o bombardeio de consumo que as propagandas veiculam? Prof, eu coloco vírgula aqui? Não, porque aqui é uma adjetiva restritiva. O que eu estou querendo dizer? As crianças estariam preparadas para todos os bombardeios de consumo do universo? Não, somente aqueles que as propagandas veiculam. Então, adjetiva restritiva, nada de vírgula. Pegaram? Aí aqui, ó, a presidente, vamos assinalar que quando a gente retira vírgula, o sentido da frase não altera. Ó. A presidente resolverá os problemas econômicos. Calma, tá vendo? Calma. Agora, se você tira a vírgula aqui, ó, tá vendo? É o estado dela. Quando ela resolver, ela vai estar o quê? Calma. Eu mudei ou não mudei? Mudei o sentido. Então já não é a primeira. Ok? Porque eu tive o sentido alterado. O ministro, se eu tirar as vírgulas aqui, ó. O ministro revoltado não parava de reclamar no plenário. Se eu coloco as vírgulas, é aquela questão do predicativo, da adjunta de nominal. Se eu coloco as vírgulas, gente, ele está revoltado. No momento do plenário, ele está revoltado. Agora, quando eu tiro as vírgulas, ó, quando eu coloco as vírgulas, ele está. Agora, quando eu tiro as vírgulas, ele é. Ele é revoltado, é uma característica fixa. Então, eu tive alteração de sentido também. Maria, Gabriela e Joana conseguiram uma significativa nota no Enem. Galera, se eu tiro essa vírgula, eu deixo de ter 3 pessoas e passo a ter 2, uma com nome composto. Maria, Gabriela, mudou o sentido. Ok? Então, por último, ó, os técnicos amanhã, tá vendo? Amanhã sem falta, por quê? São adjuntos adverbiais pequenininhos. Adjuntos adverbiais não extensos, ou seja, até 2 palavras, a vírgula é o quê? Opcional. Beleza? Os técnicos amanhã sem falta estarão aqui. Entenderam a lógica? Então, se eu tiro as vírgulas aqui, ó, gente, eu não tenho nada de mudança semântica. Os técnicos amanhã sem falta estarão aqui. Gabarito letra D de dado. Beleza? E aqui, assinale a alternativa em que, ao retirarmos as vírgulas, o sentido... Opa. A alternativa é a mesma, é a mesma. É a mesma, meus amores. Deu bom? Pegaram? Show de bola! Então, fechamos o período composto, vimos todas as orações. Agora, o dever de casa é você pegar um parágrafozinho de um livro que você aprecie e classifique as orações. Porque você estudou a classificação de todas as orações que compõem a estrutura discursiva da língua portuguesa, né? E você viu que elas existem, não é simplesmente para a gente ficar decorando o nome de oração, não. Mas em cada momento do nosso texto, elas são muito fundamentais, elas são protagonistas para estabelecerem relações lógicas, relações de sentido, para que cada vez a gente possa construir textos mais claros, coesos, coerentes. Beleza, meus amores? Um beijo, até a próxima!